Você está com medo de tomar as decisões que você sabe que precisa tomar, e é exatamente isso que está te travando e te impedindo de romper na vida. Posso te falar uma coisa? Esse medo não é de Deus, porque o Deus que nós servimos não é Deus de medo, é um Deus de coragem e de avanço. Então fica comigo nesse vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar nesse bate-papo de hoje, ok? Fala pessoal, muito prazer. Se você chegou por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Paulinho e esse é o De Dentro para Fora. O meu e o seu canal onde as maiores mudanças nas nossas vidas irão acontecer. Essas mudanças elas se darão e se dão de dentro para fora. Por quê? Porque primeiro você muda aqui dentro, e todo o seu entorno muda consecutivamente, ok? Então, vamos juntos nesse bate-papo de hoje? Vocês podem ver, pessoal, estou aqui no meu estúdio móvel, que é o carro, ok? É onde eu tenho encontrado, um melhor momento para gravar, para compartilhar do coração de Deus para com você. E hoje não vai ser diferente, ok? Hoje nós queremos falar a respeito de vença os seus medos. Vença os seus medos, queridos. Nunca foi tão importante e necessário nós, de fato, não apenas identificarmos, os nossos medos, mas lutarmos contra eles, mas vencermos esses medos, porque de fato a gente vive em um momento na sociedade em que, se você for uma pessoa que, ouvindo a voz de Deus, não temer, ou não se deixar paralisar, de fato você vai obter os resultados que você tanto deseja obter. Eu tenho certeza que você, aí na sua vida, com certeza você olha para o lado, você vê outras pessoas, rompendo, avançando, prosperando nas suas jornadas, e quando você olha para si, para a sua vida, para a sua realidade, os seus resultados, você muitas vezes se frustra, porque você, eu tenho certeza disso, gostaria de já estar lá na frente, gostaria de já ter realizado muitas coisas nessa vida. Quando eu falo isso com você, não é que eu não tenha medo, Eu também tenho medo, mas uma coisa é você ter o medo. Outra coisa é você deixar o medo te paralisar, te bloquear, te impedir de agir, entende? Daqui a 13, 14, 15, hoje são 15, eu estou gravando esse vídeo 15 de novembro de 2025, eu não sei quando você está vendo, mas daqui a exatos 3 dias eu estou fazendo 7 anos de América, 7 anos que eu me mudei para a América, abri mão de tudo no Brasil, tudo que eu tinha business, eu tinha negócio no Brasil, minha esposa trabalhava numa multinacional, sabe, nós tínhamos uma vida estabilizada, estruturada no Brasil, mas eu tinha um sonho que era morar fora do país. Eu tinha um sonho que era criar os meus filhos, sabe, fora do país, dar essa oportunidade, de eles crescerem numa cultura diferente dessa bagagem. E vocês acham que eu não tive medo de queimar os meus navios, derrubar as minhas pontes, sabe, e botar tudo, minha família, tudo que eu tinha dentro de uma mala e vir embora e começar a vida do zero? Vocês acham que eu não tive medo? Tive medo. Mas aí que está a diferença, eu não deixei o medo me paralisar. Tem uma passagem na Bíblia que vai nos falar que o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, ele falando que Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia e de coragem. Entende? E aí, quando eu falo isso com vocês, eu me lembro de uma situação que uma vez, hoje, como eu falei com vocês, eu estou fazendo 7 anos agora, chegando no tempo da plenitude, no tempo da perfeição. Aleluia! Espero que, e creio, que coisas ainda maiores e melhores estão adiante, Pois o 7, nos fala disso, nos fala de plenitude e perfeição de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um serviço para um amigo meu que é eletricista, eu peguei um serviço de uma cliente americana e chamei ele porque tinha uma parte de elétrica para fazer. Eu não sou eletricista. E aí eu conversando com ele, e ele trabalhava para outra companhia, e ele, nos horários vagos dele, ele fazia serviço para ele mesmo, por conta, Aqui nós chamamos de side job. E aí eu
combinei com ele, encontrei com ele lá na casa cliente, expliquei para ele o serviço e tal. E aí no nosso bate-papo ali, ele virou num determinado momento e falou assim: Paulinho, cara, como eu gostaria, cara, de botar o meu negócio também, de ter a minha empresa, abrir a minha própria empresa. Eu falei com ele: mas por que você não faz, pô? E ele virou para mim, pessoal, e falou bem assim, me perguntou: Paulinho, você não tem medo não, cara, de não ter trabalho, cara, de você não dar conta, de não conseguir, sabe, de manter uma empresa, ter funcionários, né, manter funcionários e quebrar? Ele me perguntou isso. E eu lembro que foi até engraçado, porque eu fui sincero com ele. Eu virei para ele e falei: cara, eu tenho medo. Eu também tenho medo, fulano. Falei com ele. Aí ele virou para mim e falou assim: pô, aí você me quebra. Agora você me desanimou. Aí eu virei para ele e respondi da seguinte forma, pessoal: mano, eu também tenho medo. Porém, eu não deixo com que esse medo me paralise. Eu não deixo com que esse medo me bloqueie e me impeça de agir, de fazer o que eu preciso fazer. Pessoal, em 7 anos de Estados Unidos, eu confesso para vocês que de fato essa aqui é uma terra muito abençoada. De fato essa aqui é uma terra poderosa. O que você plantar aqui dá, produz. Você precisa ter resiliência, você precisa ter paciência, mas você precisa ter coragem também. De nada adianta. Eu conheço pessoas que dominam o idioma, dominam a língua, sabem fazer o trabalho, dominam o trabalho, mas trabalham para os outros, trabalham para outras pessoas, trabalham para quem não domina o idioma, não domina a língua, trabalham muitas vezes para quem não domina a função em si em que trabalham, mas que tem coragem. Sabe por quê? Porque é a vida de quem tem coragem para take your risk, para tomar os seus riscos. Uma vez eu estava conversando com um construtor, amigo meu, e ele me falou o seguinte, né? Poxa, cara, eu tô com dinheiro parado e eu tô procurando casa para me comprar e reformar e tal, porque eu não posso deixar o dinheiro no banco. Aí a gente conversando, num determinado momento ele virou e falou bem assim: uai, você precisa take your risk, você precisa tomar os seus riscos se você quer romper. Ele me falando isso, aquilo ali eu estava num bate-papo com ele aqui na ligação, no telefone, mas foi uma mentoria para mim, pessoal, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que eu quero continuar avançando. E ele virou e falou isso: se você quer crescer na vida, você vai precisar tomar os seus riscos. E com Deus não é diferente, pessoal. Por mais que o Senhor guerreie as nossas guerras, por mais que o Senhor já tenha, sabe, vencido as nossas batalhas, em algum momento você vai se deparar com algum gigante na sua frente que você vai ter que tacar uma pedra na cabeça dele, que você vai ter que, meu irmão, expulsar ele da terra. Em algum momento você vai se deparar com algum nível, com algum tipo de gigante que você vai ter que enfrentar, entende? Para tomar posse daquilo que é seu. Então, esse exemplo desse amigo meu, já dominava a profissão, já dominava o inglês, mas faltava coragem. E por faltar coragem era funcionário dos outros, sendo que ele poderia fazer aquele mesmo serviço que já fazia para ele mesmo. Entende? Então na sua vida você vai precisar de ter coragem. Agora me responda aqui, comenta aqui embaixo: você já se deparou em alguma situação em que você perdeu uma oportunidade por ter faltado com coragem? Já aconteceu com você? Se sim, comenta aqui embaixo. Já aconteceu comigo. Comenta assim, que eu vou entender. Porque eu lembro que eu sempre, sabe, pessoal, eu sempre fui meio destemido, né, para algumas coisas. Como eu falei para vocês, pô, você não tem medo, então? Não, eu tenho medo, mas é um medo controlado. Eu controlo ele, eu não deixo que ele me controle, não deixo que ele me paralise, sabe? Mas isso é hoje, né? Isso é hoje que nós amadurecemos, crescemos e passamos a entender mais da vida. Mas eu já perdi muitas oportunidades na minha vida por não pensar assim, por faltar atitude, por faltar coragem, sabe? Na vida, ousadia, né? Então, eu lembro que na minha adolescência, ali, início de juventude, eu lembro que eu estava
participando de um processo seletivo para estágio numa multinacional lá no meu estado, que é a Vale do Rio Doce. De repente você conheça. Conhecer, comenta aqui, conheço. Eu lembro que uma das provas, na prova final, na verdade, dividiu-se os grupos, a psicóloga e os supervisores lá que estavam nos avaliando. E aí a etapa, né, ali, a tarefa ali era desenvolver uma torre e tal. E tinham meninos no meu grupo muito mais inteligentes, espertos do que eu, sabe? Que foram lá, não desenvolveram o projeto assim assado. Mas na hora de ir lá na frente apresentar, quem é que foi? A sabedoria deles, o conhecimento deles, a perspicácia deles não foi suficiente para eles terem coragem de pegar aquela torre e tirar ela daqui, porque eu lembro que quem vai lá, se esse negócio cair lá na frente lá dos supervisores e tal, com medo de perder a vaga. Entende? E quem é que foi lá? Eu virei para eles e falei, meu irmão, deixa que eu vou lá apresentar esse negócio, deixa que isso aqui é comigo. Eu peguei aquele negócio, bambu, fui lá na frente, botei lá e comecei a discursar na frente dos supervisores. Posso te falar uma coisa? Eu fui nos escolhidos, fui aprovado naquele teste, e de 150 alunos que entramos estagiando, apenas eu e mais 2 amigos meus, 3 no total, fomos efetivados com 3 meses de estágio. Porque eu lembro que nas minhas orações eu sempre falava com Deus, eu falava, Pai, eu só preciso de uma oportunidade para entrar lá. O resto, Pai, eu vou plantar bananeira. Eu falava assim, tá, nas minhas orações, bem prático mesmo. Eu sou filho, você também é filho. Não sei como você faz as suas orações, não sei como você tem os seus diálogos, as suas conversas com Deus, né? Entendeu? Mas nas minhas são assim. E eu falava, Pai, eu só preciso de uma oportunidade para mim entrar lá, cara. Que eu lá dentro, eu vou plantar bananeira. Eu vou, meu irmão, eu vou pintar o 7, mas eu vou ser efetivado. E com 3 meses, eu e apenas mais 2, tá? 3, de 150, 3 só fomos efetivados com 3 meses. O resto, encerrar o contrato, veio uma crise depois de 1 ano e meio que foram ser efetivados. Entende? Então coragem abre portas, pessoal. Coragem muda realidades. Coragem favorece você no meio de outras pessoas. Coragem, quando você tem atitude de coragem, sabe, para empreender na vida, para chegar diante de Deus, né, buscando, né, aquilo que de fato é seu, sabe? Você atrai o olhar favorável das pessoas para você. E é isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos coragem para empreender nessa terra, para empreender nessa vida, pessoal. Não é na timidez, com medo de falar, se escondendo, sabe, atrás das pessoas, que você vai romper, que você vai acender nessa vida. Jesus disse que não se acende uma candeia e a esconde debaixo da cama. Mas em acendendo uma lâmpada, põe ela em cima da montanha. Por quê? Porque por mais longe que as pessoas possam estar, vão olhar e vão ver que tem uma lâmpada acesa lá em cima. E é bem assim mesmo, tá? Porque na minha cidade lá, eu morava, lá no Brasil, eu morava praticamente assim, né? No fundo assim, eu tinha um morro, uma montanha, um monte Mestre Álvaro. E quando as pessoas subiam lá para acampar, lá em cima, longe, ficava uma lanterninha assim, pequenininha, você olhava, cara de longe, você olhava, ó, tem gente acampando lá em cima, entende? Então a coragem faz isso com as nossas vidas, faz isso nas nossas vidas. Eu não sei como você tem chegado até aqui, como você chegou até aqui na sua vida, na sua realidade, nos seus resultados. Eu não sei. De uma coisa eu sei que você gostaria de estar muito mais à frente. Eu sei disso. Eu nem te conheço, mas eu sei disso. Sabe por quê? Porque isso é intrínseco do ser humano, querer mais, sempre mais, rompendo, avançando, prosperando nessa vida. Mas se essa não é a sua realidade, eu posso te falar que tem te faltado coragem. Você nem me conhece, mas eu sei que está faltando coragem para agir e para decidir naquilo que Deus já colocou no seu coração. Porque se você tivesse decidido e agindo, certamente você já estaria lá. Tá entendendo? Não precisa ser cientista, né, engenheiro para saber disso, não. Então é isso. Deus deseja que você tenha coragem, porque tendo coragem,
Para enfrentar os gigantes, você vai se assentar nos tronos. Davi não era nem para estar naquela guerra, mas chegou lá, viu que tinha um bando de covarde lá que ninguém ia enfrentar, ele enfrentou, teve coragem e venceu o gigante. E aí, vencendo o gigante, mais tarde ele se assentou no reino, no trono, né? José, quando falaram, o rei mandou te chamar, porque você não, eu vou lá, meu. José poderia ter, não, rapaz, não sei interpretar nada não, mas não, cadê? Onde é que é? Tal, e por ter interpretado, ter feito uso daquilo que já estava dentro dele, né? Ele se assentou no trono também. E com você não vai ser diferente. Se você fizer uso daquilo que Deus já te deu, já colocou aí dentro de você, com coragem e ousadia, certamente você vai chegar lá. Tá bom? Então, espero que essa palavra, esse bate-papo, né, nosso aqui tenha te abençoado. Se fez sentido para você e te abençoou de alguma forma, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Fazendo isso você nos ajuda a plataforma, né, o YouTube, a entender que esse aqui é um conteúdo de valor, que pode abençoar a vida de outras pessoas. E toca na setinha aqui e envia para aquela pessoa que o Espírito Santo trouxe agora aí na sua mente aí, ó. Seu amigo, sua amiga, seu parente, ok? E que precisa ouvir também essa palavra aqui. De repente tem grandes sonhos, mas está travado ainda. Poxa, será que vou? Será que não vou? Dou o passo, não dou o passo? Se você mandar esse vídeo aqui para ela, você vai estar sendo resposta de Deus para a vida dela. E por que não participando da vitória dela também, né? Então é isso, tá? Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, sua família. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Coragem.